Neste momento, iremos comemorar o aniversário da independência política brasileira. Uma sociedade que teve a sua marca histórica, a dependência externa. Uma coisa que influenciou a vida brasileira. Mas, será que somos realmente independentes? Afinal, o que é independência? Como nós conquistamos isso? Como foi esse processo? Bom, isso nós veremos hoje. Primeiro falaremos sobre como foi o processo de independência do Brasil. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I ele recebeu uma carta das Cortes de Lisboa que exigiam o seu retorno para Portugal. E há tempo os portugueses já tinham essa ideia, porque eles queriam recolonizar o Brasil e a presença de Dom Pedro impedia esse ideal. Porém, Dom Pedro ele respondeu negativamente aos chamados de Portugal e proclamou: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Após o dia do fico, Dom Pedro tomou uma série de medidas que desagradaram a metrópole, pois preparava caminho para a independência do Brasil. Aí Dom Pedro ele convocou uma Assembleia Constituinte, ele organizou a Marinha de Guerra, obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino. E ele determinou também que qualquer lei que Portugal colocava, aí nenhuma delas seria colocada em vigor sem a sua aprovação. E além disso, o futuro imperador do Brasil conclamava o povo a lutar pela independência. O príncipe fez uma rápida viagem a Minas Gerais e a São Paulo para acalmar setores da sociedade que estavam preocupados com os últimos acontecimentos, pois acreditavam que tudo isso poderia ocasionar uma desestabilização social. Só que durante a viagem, Dom Pedro ele recebeu uma nova carta de Portugal e que anulava a Assembleia Constituinte e exigia a volta imediata dele para a metrópole. Essas notícias chegaram à mão de Dom Pedro. Quando esse chegava a viagem de Santos para São Paulo, próximo ao riacho do Ipiranga, ele levantou a espada e gritou: independência ou morte. E esse fato aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, que marcou a independência do Brasil. E no mês de dezembro de 1822, Dom Pedro foi declarado o imperador do Brasil. A história da independência no Brasil. A independência do Brasil ocorreu no dia 7 de setembro de 1822. A proclamação foi feita por Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. As causas foi a grande vontade da elite política brasileira em conquistar a autonomia política, o desgaste do sistema de controle econômico, com restrições de impostos altos exercidos pela coroa portuguesa no Brasil. Aí teve o dia do fico. O dia do fico foi a coroa portuguesa pediu para Dom Pedro voltar para Portugal, mas ele negou e falou que ia permanecer no Brasil. Isso foi no dia 9 de janeiro de 1822. Teve algumas medidas antes da independência que ele tomou, que foi acalmar a população em Minas Gerais e São Paulo, e preparou a marinha de guerra, determinou o retorno das tropas portuguesas para Portugal. A proclamação. Ao viajar de Santos para São Paulo, Dom Pedro recebeu uma carta da coroa portuguesa que exigia seu retorno imediato a Portugal e anulava a Constituinte. Diante dessa situação, Dom Pedro deu aquele seu famoso grito: independência ou morte, nas margens do rio Ipiranga. Após a independência, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil em 1822. Portugal reconheceu a independência e, exigindo uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Bom, em 1822 também houveram algumas manifestações. Já em 1º de janeiro, Dom Pedro recebe uma carta de José Bonifácio, contendo assinaturas de toda a Junta Provincial de São Paulo. Antes disso, não tinham acontecido muitas coisas, além de cartazes espalhados pelas ruas e também manifestações pelas ruas e teatros do Rio de Janeiro. É então que a imprensa e a maçonaria se unem contra a corte de Portugal. E então, Dom Pedro recebe um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas,
É assim que Dom Pedro cede à pressão. Pressão essa exercida pelo povo, pela imprensa e, principalmente, pelas ações políticas maçônicas. Será que o Brasil hoje é realmente independente? No final dos anos 1960 surge a teoria de dependência. De acordo com essa perspectiva, todos os países em desenvolvimento seriam dependentes e suas classes dirigentes seriam necessariamente subordinadas às grandes potências. Há um consenso entre correntes de pensamentos econômicos, movimentos sociais e partidos políticos de todo o mundo que, a partir da década de 1990, o capitalismo ingressou numa nova fase dominada pelo capital financeiro e pelas grandes corporações internacionais que passaram a dominar o mercado mundial. Assim, o capitalismo globalizou-se e domina toda a economia global, porém sob o comando das grandes corporações. Essa força de capital em sua nova fase atingiu e submeteu todas as economias do hemisfério sul, entre elas o Brasil. Mais do que nunca, a economia brasileira... E o que é independência? A seguir, veremos o que é dependência pelas palavras de Argemiro. Por dependência, entendemos uma situação econômica, social e política, nas quais certas sociedades têm uma estrutura condicionada pelas necessidades, ações e interesses de outras nações que exercem sobre ela uma dominação. O resultado é que essas sociedades se definem por esta situação condicionante que dá o marco de seu desenvolvimento ou das respostas que elas podem oferecer aos estímulos produzidos pela sociedade dominante. A resposta final, contudo, não está determinada por essa situação, mas pelas forças internas que compõem a sociedade dependente. É o caráter dessas forças que explica sua situação submissa, bem como seu grau de enfrentamento das forças que a consumem. É preciso diferenciar uma simples relação de interdependência entre povos e nações, ou até mesmo quando uma situação de relativa submissão da nova situação histórica que as demandas da nação dominante são suficientemente fortes para levar a nação a uma reorganização fundamental das economias dominadas, tornando-as estruturalmente dependentes. Hoje nós vimos como o Brasil declarou independência contra Portugal, mas nós ainda buscamos a independência econômica. Porém, tudo isso depende de nós. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança. Vai. Mas... Neste momento... Não, calma.